Neste vídeo você vai conferir a análise do primeiro dia da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes 2025. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e também aqui nas análises do Mundial de Clubes. Que dia ontem, né? Vamos tentar entender como que pela primeira vez em 13 anos a gente teve um time europeu perdendo para um sul-americano e pela primeira vez na história dos campeonatos mundiais um time europeu perdendo para um time fora da América do Sul. Que loucura foi a quinta-feira de Mundial, né? E para a gente entender tudo isso, eu peço o seu like é muito importante para fortalecer esse vídeo e peço também aí para você que não é inscrito para se inscrever no canal. Um dia onde os brasileiros venceram Palmeiras e Botafogo com pouquíssima posse de bola, né? Palmeiras ganhou do Al-Ahly com 35% de posse de bola e o Botafogo praticamente só se defendeu e especulou contra-ataques contra o PSG, né? Ou seja, cada jogo é um jogo, cada estratégia é uma estratégia, cada caso é um caso. Então vamos entender tudo isso. Palmeiras e Al-Ahly, né? Vamos começar com esse jogo, pegar as estatísticas aqui usando o nosso amigo Google, né? Palmeiras ganhou de 2-0 do Al-Ahly, 2 gols na segunda etapa, um gol contra do Essan, numa bola parada, e um gol no contra-ataque do Flaco Lopes, né? O Palmeiras chutou mais a gol, o Al-Ahly teve muito mais posse de bola, 65-35, trocou muito mais passes, né? Quase o dobro aí de passes no Palmeiras, acertou mais passes. Então você vê como nesses números o Al-Ahly acabou sendo superior. E por que isso aconteceu, né? Acho que é um pouco do jeito do Al-Ahly de querer se impor, de querer jogar, e um jeito também do que o Palmeiras encontrou na partida. O Abel falou sobre isso depois, né? Tava muito calor, tava muito quente em Nova York. Aliás, Nova York é uma loucura. No jogo do Fluminense e Borussia tava frio na terça, e aí na quinta tava um calorão. Então é uma loucura, né? A temperatura lá. E o Palmeiras preferiu marcar baixo. O técnico do Al-Ahly mesmo disse que se surpreendeu, que esperava que o Palmeiras fosse pressionar alto. O Abel preferiu marcar mais baixo, se retrair, e o time teve que sofrer, né? O Al-Ahly com a posse de bola, tentando, atacando, criando, ocupando o campo de ataque no primeiro tempo, né? Mas uma coisa que eu vejo do Al-Ahly é que é um time que acabou de chegar o treinador novo, né? Chegou aí, assumiu no começo de junho, o José Riveiro, tem um estilo de jogo muito diferente dos dois técnicos anteriores, né, o Marcel Kohler e o técnico interino que estava, que eram times mais propositivos. O José Riveiro, ele gosta de um time mais reativo, e jogadores que eram chave para o Al-Ahly nesse jogo, referências técnicas, acabaram de chegar, né? O Zizo, que acabou tendo que ser titular porque o Ashur, melhor jogador do Al-Ahly, se machucou, e o Trezeguet, que acabou de chegar. Então não tem ainda entrosamento, conexão ali entre as peças do Al-Ahly de ataque, tanto que o Essan, que fez uma temporada bem bacana, terminou muito bem a temporada, o centroavante palestino quase não foi acionado nessas duas partidas, né? Então você vê que falta ao Al-Ahly esse entrosamento, o sistema mudou, o time joga agora com 3 volantes, mas o Al-Ahly teve mais a posse, o Palmeiras optou por esperar mais, conseguiu resistir no primeiro tempo, sem grandes sustos, e aí no segundo tempo, com as alterações, colocando o Flaco, colocando o Maurício, o Abel Ferreira conseguiu aí vencer o jogo. Claro que um gol de bola parada muda tudo, foi um lance de bola parada. O jogo foi decidido em 2 bolas paradas, né? Porque o gol do Palmeiras sai da bola parada, o cruzamento, o Essan tem a infelicidade de tocar contra, e o segundo gol sai de uma cobrança de falta ruim do Al-Ahly, que gerou um contra-ataque, onde o Flaco Lopes saiu na cara do gol. Mas antes dos 2 gols, o Palmeiras já teve uma chance clara num cruzamento que passou ali, tirando tinta ali da chuteira do Flaco Lopes, que ia tocar para o gol vazio. Então o Palmeiras já havia melhorado do jogo, né? E aí, depois que o Palmeiras fez 2-0, o Al-Ahly tentou trocar passes, fez alterações, colocou jogadores ali para tentar, botou
ali peças que já eram fundamentais, né? Botou o Achaf, botou o Ben Shark ali na meia esquerda, tocou o centroavante, tentou colocar o grande Sar para ver se dava um pouco mais de volume para fazer um pivô, mas o Palmeiras resistiu muito bem ali, hora defendia 4-3-3, hora duas linhas de 4, fazendo o balanço, o Abel colocou ali o Vanderlan para fazer a dobra de lateral, e o time com segurança conseguiu aí garantir não só os 3 pontos que encaminham a classificação, mas também uma vitória com um saldo de 2 gols, né? E o time resistiu aí num calor muito grande. Então o Palmeiras está de parabéns. Soube jogar o jogo e soube avançar. Ao Al-Ahly ainda resta uma esperança. O time vai jogar contra o Porto e se conseguir a vitória, dependendo da combinação de resultados, ainda pode tirar a vaga do Miami e se classificar em segundo lugar. Bom, indo para o segundo jogo do dia, né? Uma vitória surpreendente do Inter Miami contra o Porto. O Porto saiu na frente com o gol do Samu de pênalti, né? Um pênalti bem imbecil ali do Allen, né? Não precisava fazer um pênalti ali no comecinho da partida. O Samu fez o gol, mas o Porto não conseguiu dominar mesmo assim. As chances do Porto no primeiro tempo foram de contra-ataque. O Miami teve o domínio da partida, apesar da posse de bola aí ser compartilhado. O Miami é quem conseguia ter mais ações com bola, e o Porto dependia de contra-ataques, né? O Porto é um time que depende muito da esticada de bola para o Rodrigo Mora e para o Samu. Ele tem dificuldades de, nesse nível, atacar em bloco, né? No Campeonato Português, em alguns momentos, ele até consegue, mas quando você vai para um nível internacional, essa dificuldade está aparecendo. Apareceu na Liga Europa e está aparecendo agora também. O Porto teve muito mais chutes a gol, mesmo assim foi mais perigoso. Chutes, né? O Miami acertou mais o gol, a troca de passes foi parecida, enfim, é um jogo que foi equilibrado aí nos números, mas o Porto, desde que tomou a virada, começo do segundo tempo, o Miami volta muito bem sempre no segundo tempo, né? Começo do segundo tempo, o Segovia fez o gol, empatou, né, num cruzamento que veio da direita, se antecipou ao marcador, finalizou, e depois o Porto começou a entrar em parafuso, né? E aí o Miami começou a ser perigoso, começou a sair as triangulações, que faltava espaço, né? Desde o primeiro jogo o time estava tentando as triangulações do Messi. A gente falou aqui no guia do Miami que é uma arma, né? Quando o Messi e Suárez ali começam a triangular com os outros meias ali na entrada da área. E aí o Porto caiu na armadilha e foi fazendo falta. Fez uma, fez duas, fez três. Aí chegou uma hora que o Messi ali, falta de pertinho para ele, é quase pênalti, um momento de êxtase, né? O Messi, aí aos 37 anos, levando o Miami uma vitória contra o time europeu, a primeira na história dos mundiais de um time fora da América do Sul a ganhar de um europeu. E depois o Porto tentou, colocou lá o Gonçalo Borges, o William Gomes, jogadores que entram muito pouco, e aí o Anselmi lançou para tentar a vitória, o Denis Vu, que é grandão, entrou ali no final, no lugar ali do Samu, para ser o centroavante, enfim. O Porto tentou, o Porto batalhou, mas faltou qualidade, não conseguiu empurrar o Miami para trás em nenhum momento. É incrível como desde o intervalo do jogo entre Miami e Al-Ahly, o Mascherano, ele acertou, né? Ele conseguiu dar uma acertada no time, pressão no portador da bola, diminuiu ali os espaços, e o time agora está mais competitivo, está conseguindo jogar. Vai ser muito interessante ver contra o Palmeiras como é que vai ser, né? A entrada do Cremaschi no lugar do Facundo Redondo. Você perde um pouco mais de precisão de passe no meio, mas você ganha um pouco mais de pegada ali, de disputa de bola. E muito bem ali o Segovia, o Allende, o Operários ali, que ajudam, volta para marcar. Faltou o Suárez, né? Se o Suárez conseguir entrar no torneio e tá na mesma rotação ali do Messi, o Miami vai começando a se tornar um time perigoso, né? Porque é um time que está se defendendo melhor e tem um bom goleiro. Tem um goleiro que ele cresce nesses momentos, um goleiro experiente. Então, acho que a grande surpresa da competição, o Inter Miami, estava todo mundo dando como um time que ia passear. E quando você tem Lionel Messi, as coisas mágicas podem acontecer, né? E ao Porto agora resta ganhar do Al-Ahly e torcer para o Palmeiras ganhar do Miami, e torcer para o Miami ganhar do Palmeiras, perdão, para ele poder
ter chance de se classificar, né? Só que na imprensa de Portugal, estava lendo agora pela manhã, já estão aí falando que o Anselmi não deve durar, né? Com esses resultados, já havia uma expectativa ali de o Anselmi ser substituído, dele não continuar, e agora com esses resultados no Mundial, já está um clima de demissão de técnico. Vamos ver animicamente como que o Porto vai se portar no jogo contra o Al-Ahly. Bom, indo para o terceiro jogo do dia, né, o Atlético de Madrid foi enfrentar o Seattle Sounders lá no Lumen Field e venceu por 3-1, uma excelente vitória, onde o jogo foi mais aberto do que a gente esperava, né? Aí nos números a gente vê uma certa igualdade, o Atlético com um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de passes, né? As estatísticas gerais para a gente ter uma pequena noção, mas acho que o mais importante é a gente pensar que em campo, o campo foi muito aberto, né? Então os dois times tiveram campo para correr, para atacar. O Atlético ele não conseguiu ficar seguro defensivamente, porque o Seattle é um time que acelera os seus ataques, ele vem naquele jeito maluco e vai e volta o Rusnak circulando o campo inteiro, tira a referência de marcação, os pontas em velocidade, o time desce para o meio e vai criando. Quando você vai ver, o Seattle tem uma chance perigosa. Só que, por outro lado, o time defende mal, né? Então o Atlético teve chances, o Sorloth perdeu gols, e o Atlético, pela qualidade técnica maior, foi lá com a sua superioridade e venceu o jogo. Mas foi um jogo maluco, foi um jogo que o Simeone não conseguiu controlar, ele até colocou o Griezmann no segundo tempo, ele tentou fazer substituições para ganhar o controle do jogo, e aí no final até que o jogo ficou um pouquinho mais controlado, o Atlético teve mais a posse, começou a ter contra-ataques, aí no segundo tempo, quando o Atlético começou a mexer, ele começou a ter mais controle defensivo, mas durante o jogo não, né? É incrível como o Seattle Sounders mostrou nesse Mundial até agora, jogando melhor que o Botafogo, deixando o Botafogo em maus lençóis, e depois fazendo uma boa partida ofensivamente contra o Atlético, mostrando que a MLS pode competir, que a MLS tem bons times, né? O Miami ganhou no Porto, o Seattle dificultou o Atlético em alguns momentos, criou chances. Então assim, quando a gente fica menosprezando a MLS, falando que o Messi, muita gente na internet fala que o Messi está jogando com um monte de peladeiro, com um cara que não sabe jogar, eu acho que a gente tem que rever nossos conceitos, né? Afinal de contas, se a gente reclama dos europeus falando alguma coisa do futebol brasileiro, se a gente acha que não existe tanta superioridade assim, não pode esquecer também que é a mesma coisa com os outros continentes, né? Então, respeitar um pouquinho mais a MLS, e o Seattle Sounders mostrou aí que a MLS tem aí times que podem incomodar, que podem dar trabalho também tem futebol, também tem bom trabalho sendo executado por lá, até porque eles estão equilibrando jogos com mexicanos, né? O Seattle Sounders está aí porque ele foi campeão contra o Pumas numa Champions da CONCACAF, então merece todo o respeito. E o Atlético de Madrid agora está em maus lençóis, né? Vamos ver como é que o time vai conseguir juntar os cacos desse resultado, porque vai ter que ganhar de 3-0, de 3 gols de diferença do Botafogo. Então, os resultados do grupo, as circunstâncias do grupo deixaram a vida do Atlético de Madrid muito complicada. Vamos ver como é que o Atlético vai vir animicamente para um jogo de novo. A mesma atmosfera da estreia, né? Meio-dia, Califórnia, o Atlético tendo que ganhar de 3-0, de um Botafogo motivado. Como é que ele vai fazer? Se ele vai começar com o Griezmann, se ele vai começar com o Sorloth, né? O time rendeu hoje ofensivamente. O Pablo Barros jogou muito bem, o Barros jogando aberto pela esquerda, jogador que trabalhou muito bem. O Depou eu achei um pouquinho abaixo hoje. Vamos ver como é que ele vai mexer nesse time. Seattle ainda tem chance de se classificar, né? Se o Seattle ganhar do PSG e o Botafogo ganhar do Atlético de Madrid, ele pode se classificar no saldo, para você ver, né, como são as coisas. Então, praticamente eliminado o Seattle, porque a diferença é grande, mas vai saber, né? De repente você vai lá, ganha, e o futebol é tão maluco que o Seattle, enquanto tem chance, tem que pelear, mas o importante é aí o legado que eles deixam aí de luta e de incomodar os adversários. Bom, e aqui por fim o quarto jogo do dia, né? O PSG e Botafogo. Se o Palmeiras ganhou de 2-0 com 35% de posse de bola, o Botafogo ganhou com 25% de posse de bola, né?
O PSG deu 16 chutes a gol, o Botafogo deu 4 chutes no finalizações nas gerais, só que o Botafogo, as 4 foram no alvo, e só 2 do PSG foram no alvo. O PSG com 751 passes trocados, o Botafogo com 262. Então, se você tampar o placar e só mostrar os números, ninguém vai acreditar que o Botafogo ganhou, né? Mas em campo, o Botafogo jogou muito bem. O Botafogo conseguiu defender, né? Jogou ali com 3 volantes, colocou o Alain ali como um volante na vaga do Mastriani centroavante, fez ali um 4-3-3, fez uma trinca de 3 no meio ali, que travou o PSG de jogar ali pelo meio, conseguiu fazer um bloco baixo eficiente, que dificultou o PSG de entrar. E é assim, aquela história, né? As pessoas falam, muita gente quer tirar o mérito do Botafogo, que o Botafogo mereceu o resultado, falando, o PSG não tá levando a sério, não sei o que lá, por titulares, e outras pessoas que querem dar mérito demais ao Botafogo e tal, então falam que não tem essa, desculpa esfarrapada. Eu sempre sou a favor do equilíbrio, né? Nem tanta céu, nem tanta terra. Eu acho que o PSG jogou com um time misto, né? Ele poupou, ele mexeu no coração do time, ele tirou o Fabian Ruiz e o João Neves, e aí deixou só o Vitinha como titular no meio, e aí por mais que o Mayulu e o Zaire sejam bons jogadores, você tira toda a engrenagem de processos de movimentação, que é o que faz o PSG jogar, né? O Fabian Ruiz circula muito, e com os três, como os três são muito bons de passe, os 3 podem circular, podem tirar a referência da marcação, e como só tinha o Vitinha ali como titular, ficou muito difícil para isso. E outras mudanças também que atrapalham no funcionamento geral do time, né? Você teve que colocar o Beraldo como um zagueiro, pelo lado ruim dele, que é o lado direito, né? Tanto que no gol foi um erro de marcação dele, que gerou o gol do Igor Jesus, e acho que o Nuno, nenhum lateral do mundo hoje substitui o que ele faz, né? Porque ele é o melhor lateral da temporada, mas o Hernandez é um bom jogador, eu acho que essa mudança, a única coisa que muda é que o Nuno trabalha muito mais por dentro, né? E o Hernandez não tem tanto essa entrada de armação por dentro, ele é mais um zagueiro ali na lateral, um cara mais defensivo, que ajuda só na primeira linha de passe, ele não entra tanto. Então, assim, eu vejo que essas mudanças atrapalham um pouco. Você já tem o Gonçalo lá, que atrapalha, né? É um bom atacante, o Gonçalo Ramos, tal, mas ele atrapalha um pouco o funcionamento, porque o PSG troca muito de posição, e você fica com uma referência fixa, e você vê que ele mal foi utilizado, né? O PSG não gosta de jogar com essa referência, é mais a falta de opção mesmo. Eu acho até que o Luiz Henrique devia, enquanto não volta o Dembélé, jogar com o Lee ali, que nem ele fez contra o Manchester City na Champions, o Lee de 9, porque pelo menos ele dá um pouco mais ele como falso 9, ele dá um pouco mais de circulação. E sobre o PSG, assim, eu acho que o PSG tentou ganhar. Eu não acho que é um time que estava na mobilização de um jogo de Champions, por exemplo, na rotação de um jogo de Champions. Mas isso é normal, gente. Isso é normal. O Botafogo, quando voltar, o Botafogo nos últimos jogos de Campeonato Brasileiro aqui, ele não estava nessa rotação que ele estava ali. E teve jogo que ele ganhou, teve jogo que ele perdeu. E nem por isso ele menosprezou o adversário, ele não queria ganhar. É normal que nos grandes jogos você se mobilize mais. É natural, tá? E para o Botafogo essa vitória é monstruosa, é gigante. Agora, o PSG, assim como os gigantes europeus, como eu estou falando aqui desde o vídeo de ontem, né, eles estão pensando numa caminhada de 7 jogos em fim de temporada. Então, a ideia deles é tentar caminhar sem muito desgaste na primeira fase, para a partir do mata-mata dar uma acelerada, se mobilizar um pouco mais. Só que ele está mais difícil do que eles planejavam, né? Está mais difícil do que eles planejavam. Então, eles estão encontrando dificuldades, tropeços, é natural. Então, mas mérito do Botafogo, conseguiu defender o PSG, conseguiu sofrer pouco. Eu acho que o PSG não teve as trocas de posição que costuma ter. O Hakimi não atacou a linha por dentro da área, como ele gosta de fazer. O Doué não foi triangular com o Kvara, como ele gosta de fazer. Então, assim, eu não senti o PSG pleno, mas um PSG que batalhou, que tentou, que jogou. Não foi um PSG que não queria ganhar. Tá? São duas coisas diferentes. Você sempre tenta ponderar a situação e o equilíbrio.
mas o Botafogo tem que comemorar essa vitória, conseguiu defender bem, se portar bem, jogar com segurança, mostrou força, incrível, né? Como que o Seattle Sounders faz o Botafogo ficar em maus lençóis, com muita dificuldade de defender. O Botafogo tinha dificuldade de encontrar, os jogadores do Seattle pareciam livres, com o Botafogo fechado em momentos de finalizar. No último lance do jogo, De La Vega teve uma bola livre para finalizar ali, o Botafogo com dificuldade de encontrar, e aí contra o PSG eles conseguem defender com segurança, né? É uma loucura o futebol. Então, é isso que a gente gosta tanto, essa imprevisibilidade, tá? Então, só fechando a situação do grupo, o Botafogo agora, por conta do critério, né, de confronto direto em caso de tríplice empate, ele pode perder por até 2 gols de diferença do Atlético de Madrid, e o PSG precisa apenas da vitória contra o Seattle. Se o Botafogo empatar ou ganhar do Atlético de Madrid, ele é primeiro. Se o Botafogo perder do Atlético de Madrid, não importa o placar, o PSG é primeiro. Não sei que o Atlético de Madrid aplique uma goleada monstruosa, mas aí acho que não é o provável, né? Então, provavelmente o primeiro colocado vai ser Botafogo ou PSG desse grupo. Vamos ver se o Atlético de Madrid vai ter força para conseguir disputar essa vaga contra o Botafogo. Certo, gente, é isso. Então, essa foi a análise do primeiro dia da segunda rodada. Amanhã a gente volta com mais análise aqui dos jogos dessa sexta-feira. Um grande abraço.